Na aula de hoje você vai aprender sobre o ciclo do oxigênio. Bom, esse gás a gente sabe que é muito importante para nós, né? Geralmente, quando a gente fala aí de respiração, a gente fala do oxigênio junto. Bom, mas onde é que esse oxigênio tá? Como é que ele chega aqui? O que que acontece? É o que você vai aprender na aula de hoje. Então, primeiro de tudo, vamos conhecer este elemento tão importante. O oxigênio, ele é o elemento mais abundante do planeta Terra. Sim, ele é o mais abundante. Não necessariamente ele vai estar única e exclusivamente abundante na atmosfera, porque o mais abundante na atmosfera é o nitrogênio. Porém, no planeta em geral, contando os seres vivos, o oxigênio é o mais abundante da Terra. Na atmosfera, ele vai ter ali mais ou menos 21% apenas, sendo o segundo mais abundante. Porém, no planeta em geral, ele é o mais abundante. Bom, onde a gente vai encontrar, esse oxigênio além, da atmosfera? A gente vai encontrar ele sendo importante para os seres vivos na respiração. Você sabia que a respiração, ela serve para gente gerar energia? Pois é, a respiração nos seres vivos, ela serve para gerar energia, que a gente chama de ATP. Bom, essa energia, ela é formada através de uma reação química, em que um dos elementos necessários para essa reação acontecer é o oxigênio. Sendo assim, sem o oxigênio, nenhuma das nossas células teria energia. Bom, mas tem alguns seres vivos que não utilizam oxigênio para gerar energia. Os que utilizam, a gente chama de aeróbios. Então, a respiração aeróbia é aquela que vai depender do oxigênio. Se o indivíduo não utiliza o oxigênio para fazer a sua energia, a gente chama ele de anaeróbio, ok? A gente coloca aí um ana, na frente, ok? Que é o que não utiliza o oxigênio. Bom, onde a gente vai encontrar mais esse oxigênio aí fazendo esse ciclo? É através da fotossíntese. Todos os seres fotossintetizantes vão produzir, através desse processo chamado fotossíntese, o gás oxigênio, é um resultado de uma reação química. Então, quer dizer que o oxigênio que a gente respira vem das plantas? Também, mas o que mais dá aí oxigênio para a atmosfera, o qual a gente respira, são as algas marinhas. Então, digamos que o pulmão do mundo, como geralmente a gente escuta falar, seria o oceano, seria o mar, e não necessariamente as florestas. Mas sim, as plantas também dão oxigênio para a atmosfera, o qual a gente respira, mas é muito mais as algas marinhas. Além de participar, do processo da fotossíntese, ser um resultado da fotossíntese, o oxigênio também é importante para a combustão, para pegar fogo. Então, sem o oxigênio, a gente não tem fogo. Então, quer dizer que lá nos filmes que a gente assiste, que acontecem nos espaços, tudo aquilo seria mentira? Bom, sim, é uma ficção científica. Na verdade, o oxigênio não está presente lá no espaço, sendo assim, a gente não teria como ter explosões e fogo lá no espaço. Então, é única e exclusivamente ali uma fantasia para nos entreter, certo? Bom, então, o oxigênio é responsável pela combustão. Uma coisa interessante, você já pensou que quando a gente, tem aí grandes fogos, e tudo mais, que a gente vê, por exemplo, bombeiros tentando apagar o fogo, eles não colocam algo em cima do fogo? É exatamente para abafar, e tirar o oxigênio dali. Sendo assim, o fogo apaga, certo? E por fim, o oxigênio, ele também pode sofrer algumas reações e se juntar com outra molécula de oxigênio e gerar o ozônio, que é tão importante para a nossa atmosfera e para a nossa sobrevivência aqui. A camada de ozônio, ela é importante para evitar que a radiação solar entre na Terra e assim cause, por exemplo, algum tipo aí de alteração nas nossas células que podem gerar câncer, certo? Então, o oxigênio também é responsável aqui pelo ozônio, já que também são moléculas de oxigênio unidas, beleza? Então, vamos para o ciclo dele, então, ver como que acontece. Bom, o oxigênio que está lá na nossa atmosfera, ele é capturado através da respiração dos seres vivos, incluindo plantas, ok? Então, essa respiração aqui é aquela que vai gerar energia. Ah, prof, então a planta também usa o oxigênio? Sim,
Por isso que eu falei que as algas liberam mais, né? Porque a planta, ela produz o oxigênio na fotossíntese, porém ela também absorve. Sendo assim, a gente vai ter as plantinhas utilizando na respiração também. Depois da respiração, a gente vai ter aí um dos resultados dela, um dos componentes, né, da respiração, o gás carbônico. O gás carbônico seria o nosso oxigênio unido a um carbono. Sendo assim, ele retorna, né, para a atmosfera e ele é capturado pelos organismos fotossintetizantes para a realização da fotossíntese. Lá na fotossíntese, esse gás carbônico é utilizado e daí sim a gente tem o oxigênio novamente sendo liberado para a atmosfera. Então, este ciclo é o mais comum e completo aí do oxigênio, certo? Então, a gente vai ter ele sendo capturado na respiração, sendo transformado através dessa respiração em gás carbônico, esse gás carbônico sendo utilizado na fotossíntese e o resultado da fotossíntese sendo liberado o oxigênio para a atmosfera. Então, o oxigênio está sempre em ciclo aí, né? Ele está sempre sendo utilizado e liberado na atmosfera, certo? Então, a gente falou sobre o ciclo do oxigênio, como ele é absorvido e transportado aí, né, entre os seres vivos. Mas o oxigênio não é o único elemento aí, né? A gente tem outros elementos que também são extremamente importantes para os seres vivos. Então, para conhecer um pouquinho mais sobre os ciclos biogeoquímicos, dá uma olhadinha nas outras aulas e também dá uma passadinha lá no blog, tá certo? Um grande beijo, a gente se encontra na próxima aula. Tchau!